Olá, olá, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Mais uma palavrinha de Deus ao seu coração aqui, que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 41. Ouça o que fala essa mensagem, diretamente ao seu coração. Talvez você não tenha tempo de ler a Bíblia, mas aqui está um presentinho de Deus ao seu coração, para que você possa ouvir essa leitura em Gênesis 41. Ouça o que fala. Amém? José interpreta os sonhos de Faraó. Glorificado seja Deus. Glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus por essa palavra. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiro, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosa à vista e gorda de carne, e pastavam no prado. E eis que subia do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto aos umas às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gorda. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas moídas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas moídas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou, e eis que era um sonho. Glorificado seja Deus. E aconteceu que, pela manhã, o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhos do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos. Mas ninguém havia que os interpretassem a Faraó. Então falou o copeiro a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação dos seus sonhos, sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe e interpretamos nós os nossos sonhos. A cada um interpretou nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete. Mas diz tu, ouve dizer que
quando ouve um sonho, o interpretas? E respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu, em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosa à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muitos feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras quantos a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E então, em suas estranhas, mas não se conheciam que houvessem entrado em suas estranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subia 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, moídas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas moídas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, o que Deus há de fazer. Notificou-o a Faraó: as 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vistas que subiam depois delas são 7 anos, como as 7 espigas moídas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito, e faça isso, Faraó. E ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajunte toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó, para que mantimentos nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito.
para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os servos. Glorificado seja Deus. Faraó põe José como governador do Egito. Glorificado seja o nome santo do nosso Deus, Pai, Criador do céu e da terra. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino. E pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Pomeia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potifar, filha de Potifera, sacerdote de e saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mais cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito. Aleluias. Glória a Deus. E guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimos trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar. Porquanto não havia numeração, e nasceram a José 2 filhos antes que viesse o ano de fome, que lhes deu a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Glorificado seja Deus. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que haviam na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome. Como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide até José
e que ele vos disser, fazei-o. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E toda a terra vinha ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Eita glória, aleluia, Deus, isso é forte, meus amados. Isso é lindo, essa mensagem é muito linda. É uma das mensagens a qual eu não me canso de ler, é uma das mensagens que eu peço sabedoria todo dia ao meu Deus para que Ele venha me qualificar, para que um dia eu possa pregar uma palavra dessa com sabedoria e decência, aonde quer que eu for. Eu peço muito a Deus para que Ele me ajude a minha vida espiritual para com Ele. E eu sou carente das suas orações. Se você deseja em seu coração, você que assiste os meus vídeos, você deseja em seu coração que Deus faça algo milagroso na minha vida, eu peço que você ore para que o Senhor me dê sabedoria e entendimento, para que um dia eu possa ser um pregador da palavra do Senhor. Eu estou apenas lendo, mas o desejo do meu coração é ser um pregador. E eu creio no meu Deus que um dia Ele fará de mim um grande pregador da palavra dEle, aonde quer que eu for. Amém? Meus amados, mensagem linda. Aqui no versículo 1, eu trago um ponto referente que fala: aleluia. A cap 41 mostra Deus operando na vida de Faraó e de José, a fim de controlar o destino das nações e prover um lugar para o seu povo escolhido. Todas as nações estão sujeitas às intervenções de Deus e ao seu controle direto. Glorificado seja Deus. Meus amados, José já tinha passado ali por um bom bocado. José tinha passado por acusação a qual ele não tinha cometido o ato. José tinha sido preso. José primeiro foi vendido, depois foi acusado. Depois foi à prisão e interpretou o sonho do padeiro e o sonho do copeiro. De repente, é chamado para decifrar os sonhos do rei do Egito. Olha que privilégio. Chamaram todos os magos e nenhum adivinhou o sonho do rei do Egito. Mas chamou um simples prisioneiro para que viesse e decifrasse os sonhos do rei. Olha, quando Deus quer usar alguém, o que ele faz é maravilhoso. Para que a palavra dele, para que a vontade dele se cumpra na terra, Deus fará grandes maravilhas através daquele que muitos diziam que não era nada. Aos olhos do homem, nem eu e nem você somos nada, mas para Deus nós temos um grande valor. Nós somos vasos de valores na mão do nosso Deus, quando nós damos lugar a Ele, para Ele nos usar conforme a vontade dEle, nós somos grandes vasos de valores. Amém? A partir do versículo 8, mais um ponto referente, que vem falar, os adivinhadores do Egito. Os adivinhadores do Egito, os magos, pessoas que praticavam a magia ou feitiçaria, eram comum no Egito. A magia consistia na prática de adivinação e é a tentativa de descobrir conhecimentos ocultos por meio de maus espíritos. Na tentativa de predizer o futuro e controlar
o curso da natureza dos seres humanos ou das circunstâncias, mediante a ajuda de poderes sobrenaturais ou espírito. A lei mosaica condenava rigorosamente todo e qualquer contato com a magia ou feitiçaria. Os condena igualmente. Oh, aleluia, glória a Deus. Atos 19, versículo 17. Apocalipse 9, 20 e 21. Apocalipse 22, 15. Glorificado seja Deus. Meus amados, aqui, naquela época, muitos usavam de magia e de feitiçaria para descobrir algo. Mas o que Deus tinha para aquela terra era algo sobrenatural, a qual o homem de pensamento mau não poderia interpretar. Apenas aquele que tinha o coração puro. E Faraó achou em José pureza, porque ele era enviado de Deus. Deus tinha um propósito na vida de José, desde a venda dele até ao ponto onde ele chega, decifrando o sonho do padeiro Mo e do copeiro Mo, até chegar aos sonhos de Faraó, e ninguém há que pudesse adivinhar. E de repentemente o copeiro lembrou-se que ele tinha adivinhado o sonho deles. E falou para Faraó que havia um egípcio que decifrava sonhos. De repentemente, Faraó manda chamar a José para decifrar os seus sonhos. A partir do versículo 16, o ponto referente a partir do versículo 16. Ouça o que fala. José enfatizou que seu Deus daria a interpretação dos sonhos de Faraó. Sua fé no Senhor Deus, confessada publicamente, poderia ter-lhe custado a vida na presença de um rei egípcio, o qual considerava-se a si mesmo um Deus. Olha, meus amados. Faraó se considerava um rei e tudo que ele determinava acontecia. E estava ali diante dele José, um simples prisioneiro. Estava ali, tinha sido vendido, tinha passado bons bocados, estava ali diante da face do rei para decifrar os sonhos do rei. Olha a bondade e a grandeza de Deus. Isso é maravilhoso, meus amados. Lá no versículo 46, ouça o que a mensagem fala. Era da idade de 30 anos. José era da idade de 30 anos. Tinha 17 anos ao ser vendido como escravo por seus irmãos. A seguir, passou 13 anos como escravo e pelo menos 3 desses anos foram passados no cárcere desse lugar. Deus o exaltou a uma posição de honra e autoridade aos 30 anos. Porém, José continuou sendo fiel ao seu Deus. Tal dedicação é manifesta nos nomes hebraicos dos seus 2 filhos, Manassés, que faz esquecer, e Efraim, duplamente frutífero. Glorificado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, aqui nessa mensagem nós vemos que o nome dos seus 2 filhos, ele pôs o nome de Manassés porque fez esquecer. O propósito que Deus tinha na vida de José era grande. E lhe deu um filho para que ele pudesse esquecer do seu sofrimento, da sua dor, da sua angústia.
de ter sido criado longe dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus familiares. Mas daí então, veio mais um filho, por nome Efraim, duplamente frutífero. Onde a frutificação, onde ele pôde esquecer e onde ele pôde frutificar e multiplicar. E nasceram 2 filhos. E aí começava a maravilhosa história de reinado de José. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu quero dizer para você que eu não sei como você se encontra. Eu não sei se você se encontra encarcerado. Eu não sei se você se encontra oprimido, sobrecarregado. Eu não sei se você se encontra depressivo, depressiva. Eu não sei se você se encontra angustiado, enfermo ou enferma. Eu não sei como você se encontra. Mas independentemente da forma que você se encontra, seja persistente como José, confiante no Senhor. Quantos dias nós temos passado de amargura, de dor, de angústia, de tentar e não dar certo. Muitas das vezes o inimigo coloca na nossa mente e no nosso coração que não vai dar certo, que nenhum de nós caia nas astutas ciladas do inimigo, que não vai dar certo. Vai dar certo sim. Porque a palavra de Deus lá na frente vai dizer no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Confie plenamente em Jesus Cristo, porque foi para isso que o Senhor Deus escolheu ele e escolheu a cada um de nós. Foi para que no mundo nós tivesse aflição, mas que nós vencesse as aflições do mundo, para que nós pudesse receber a honra e a glória de participar da morada no céu, do banquete que o Senhor está preparando para o seu povo lá no céu. É lindo. E lembre-se, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Grandes sinais estão aí nos alertando e fazendo com que a Escritura se cumpra dia após dia aqui na face da terra. Que o Senhor Deus do céu e da terra possa abençoar a cada um dos seus moradores, refreando a violência, trazendo paz, para que se cumpra a sua palavra, até a vinda do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus pela vida. Pai querido, Pai amado, graças te dou por essa mensagem, graças te dou por essa palavra, Senhor, pois uma palavra muito linda, lá em Gênesis 41, versículo do 1 ao 57, uma linda mensagem que vem falar. José interpreta os sonhos de Faraó, José interpretando sonhos, um prisioneiro interpretando sonhos. Que Deus em Cristo Jesus possa te dar sabedoria, possa me dar sabedoria, me dá a paz e te dá a paz, me dá alegria e te dá alegria, me dá prosperidade e te dá prosperidade, sabedoria e longos dias de vida na presença do nosso Criador. Amém? Pai querido, Pai amado, chega, meu Pai, onde tem enfermidade, onde tem dor, onde tem angústia, onde tem depressão, onde tem separação, onde tem angústia, onde tem desânimo, onde tem desemprego, meu Pai. Oh, Pai querido, chega onde tem enfermidade. Chega, meu Pai, libertando aqueles presos que estão ali naquele presídio arrependido. Oh, Pai, chega dando uma oportunidade a eles, meu Pai. Que aquelas portas sejam abertas, meu Pai. Todas as portas dos presídios sejam abertas para que o teu evangelho entre lá dentro e muitos se arrependam e se salvem, porque essa é a tua vontade, meu Pai. Que todos se salvem, que nenhum dos teus escolhidos se percam. Glorificado seja Deus. Pai, chega no lado dos idosos, Pai. Chega nos hospitais, chega nas casas de apoio. Chega, meu Pai, nesse bairro, nessa cidade, nos meus vizinhos, abençoando todos eles, curando, libertando, dando sabedoria e trazendo cada um deles para a tua presença, meu Pai, para que o teu nome seja glorificado aqui na terra e chegue até o céu,
para a honra e a glória do teu santo nome. Oh, Pai querido, até aqui me ajudou o Senhor.